Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a sua família, sua casa, seus filhos. Olha só, Deus tem uma palavra ao seu coração, ao nosso coração nesta manhã. Quando ele diz o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ele traz no sentido físico o alimento, o provimento e também a nossa necessidade espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, que Deus alimente o seu ser biológico, mas também você é um homem, você é uma mulher de Deus, é um ser espiritual. Então, veja o que diz esta mensagem no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 3. Provérbios 3:3 diz assim, ó: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só que maravilha. Presta muita atenção e vamos meditar nessa mensagem. Deus, o que faz nós sermos diferentes? O que faz o homem chamar, quando eu disse o homem no sentido, uniforme, o que faz a gente chamar a atenção de Deus? Embora nós temos muitos defeitos, muitos hábitos, muitas falhas, mas sempre Deus quer apostar na gente. Sempre Deus quer apostar no homem. Mesmo o homem cheio de defeitos, de falhas, imperfeitos. Agora, existe aqui essa mensagem, um forte alento. Ele diz assim, não desampare a benignidade. Lá no Salmo 18, ele diz assim, para com benigno, benigno te mostra. Para com puro, puro te mostra. Para com perverso, ele se mostra como inflexível. Ou seja, Deus não se dobra, não se rende ao perverso. Então, veja só, quando ele diz assim, você tem que pegar a benignidade e amarrar ela no seu pescoço, a fidelidade, escreve ela na tábua do seu coração. Então, quando a gente começa a olhar ao nosso redor, você lembra da cidade que Deus destruiu aquela cidade inteira de Sodoma? Havia um homem lá. E aí Abraão clamou a Deus, que era o sobrinho dele que estava lá, e Abraão disse assim, Senhor, mas se tiver 10 homens fiéis, justo, lá em Sodoma, o Senhor vai destruir a cidade? Primeiro Abraão começou falando 50. Se tiver 50 homens lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não vai poupar a cidade por amor aos 50? E Deus falou bem assim para Abraão, Abraão, se eu achar em Sodoma pelo menos 10 justos, eu vou poupar a cidade por amor dos 10. Mas Abraão estava preocupado em Deus matar e destruir o seu sobrinho Ló que estava lá dentro. De tanto ele clamar, invocar, a Bíblia diz que Deus enviou os anjos e tirou Ló, só tinha Ló, somente Ló lá, naquela cidade de Sodoma. E Deus fez carbonizar, desceu fogo, enxofre que queimou aquela cidade inteira. Mas Ló, com as suas filhas, sua esposa, saíram de lá. Então, presta muita atenção. Agora nós vamos aqui trazendo para dentro da palavra. Quando a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, a benignidade, a fidelidade, nós quando carregamos isso dentro de nós e o praticamos, nós vamos achar bom entendimento, nós vamos achar graça, boa compreensão nós vamos achar diante dos olhos de Deus e diante dos homens. Primeiro é achar graça diante dos olhos de Deus. E depois de quem? Dos homens. Você pode pegar a história de José. Aonde jogava José, ele achava uma boa compreensão diante dos homens. Aonde ele foi vendido para ser escravo, ele
começou a mandar na casa toda, administrar a casa de Potifar. Na cadeia que jogaram ele como lá uma pessoa que cometeu um crime, embora ele não fez nada, ele não cometeu nenhum delito. E lá na cadeia ele pegou esse destaque, se destacou lá dentro ao ponto do carcereiro entregar a chave para ele. Porque a Bíblia diz que Deus era com José. Lá na cisterna onde jogaram ele, Deus estava com ele, na casa de Potifar, dentro da cadeia. Então, aonde José estava, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele tinha esse talento de destaque aonde ele ia. Não era porque isso era dele, não era um dom dele. É porque José era fiel a Deus. Então ele achava graça e boa compreensão diante dos homens. Os caminhos se abriam perante os homens. Porque primeiro ele fazia a vontade de quem? A vontade de Deus. Lembra quando Deus falou para Satanás? O que Deus falou para Satanás? Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Veja isso. Homem íntegro e fiel. Não há nenhum homem mais fiel do que ele na terra de Uz. Veja, Deus falou isso para o diabo. Sem o diabo perguntar nada. O próprio Deus falou, Satanás, se observasse meu servo Jó, homem fiel e íntegro igual aquele não tem. Então quer dizer que Deus tem prazer de falar, olha, aquele lá é o meu servo. Aquele lá é minha serva, que me serve, que não me nega o meu nome. Então veja, o que faz eu e você chamar a atenção de Deus? Não é as nossas roupas, não é a cor da nossa pele, não é a cor dos meus olhos, não é o colégio que eu frequento. O que faz eu chamar a atenção de Deus? Veja que nós não temos diferença nenhuma de um para o outro. Se colocar duas pessoas incrédulas, uma pessoa incrédula e uma pessoa crente, que crê em Deus, você olhando assim parece que está tudo igual. Quando você vê uma casa edificada na rocha e outra, quando você vê uma casa feita com alicerce e outra sem alicerce, você consegue ver qual é que tem alicerce e a que não tem? Você não consegue saber, porque o alicerce é algo interno, é algo profundo. Só sabe quem foi o construtor, se foi lançado o alicerce ou não. Agora, você sabe quando? Aquela que não tem alicerce, quando vier a tempestade. Quando vier o vento, aí sim, que bater com ímpeto sobre aquela casa que não tem alicerce, ela vai desmoronar. Então, preste atenção. O que chama a atenção de Deus? O que nós possamos fazer? Não é a religiosidade, não tem nada a ver com religião. Porque tem muitas pessoas que são religiosas, até vão na igreja, mas não serve a Deus, não teme, não reverencia. Não carrega no coração a benignidade, a fidelidade. Então, o que Deus vai te livrar você na hora da angústia, na hora da tristeza, Deus quer se lembrar de você não só quando tudo está ruim, mas que Deus quer lembrar de você sempre. Ele falou isso para o diabo. Satanás, você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro e fiel igual ele não tem. Então veja que através da fidelidade de Abraão, a Bíblia diz que Deus resgatou Ló de lá. E a cidade toda foi queimada. E assim por diante. Deus sempre vai separar aqueles que lembram. Olha, para mim terminar, se você vê os 10 mandamentos no livro, no Antigo Testamento, você vai ver que tem pessoas que até traz isso na risca. Tem pessoas que, não matarás, não roubarás, não falar falso testemunho. Tem muita gente que faz isso. Mas o final do mandamento, sabe qual que é? Jesus veio trazendo o final do mandamento. O final do mandamento é este, que ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Maior do que esse não tem. Porque há pessoas que são até incrédulas, perversas, que traz a risca os mandamentos. Ele já traz de berço, de família, mas não ama, não carrega esse desejo, essa fidelidade, essa benignidade dentro de si. Para elas é como se tudo fosse natural e nunca tivesse o sobrenatural. Deus não existisse, fosse uma lenda. Então,
Que esta mensagem abençoe nosso coração e nossa vida. A sua benignidade, a sua fidelidade, você vai achar. Vou ler de novo para terminar. Não te desampara a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. José, o diabo fez tudo para ele quebrar a aliança com Deus, mas ele não quebrou. Até levantaram calúnia contra ele, jogou ele na prisão inocente, mas Deus era com ele lá, porque ele... Então preste atenção, Deus conhece aquele que lembra, aquele que teme o seu nome. Não faz diferença nenhuma de uma pessoa com outra. Não há, aos olhos humanos você olhando parece que está todo mundo igual. Só que Deus olha e vê a diferença. Deus pode olhar lá de cima agora, como Ele está agora, sentado no seu trono de glória. E olha as nações aqui na terra. Só que Ele não olha como vê o homem. Se você vê uma pessoa aparentemente com suporte de crente, você vai achar que ele é crente. Mas Deus não. Deus não olha a aparência. Mas Deus olha o quê? O seu coração. Ele conhece a sua benignidade e a sua fidelidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra nesta manhã. Meu Deus, se tem alguém que está enfermo, sofrendo, cabisbaixo, entra com teu poder, Senhor. Meu Deus, toca com teu poder, Pai. Abençoe, arrancando as enfermidades, as inflamações. Toca no sangue, na carne, nos ossos. Transforma a vida, meu Pai, deste homem e dessa mulher. Visita os leitos de hospitais, a UTI. Meu Deus, há pessoas que estão clamando o teu nome neste momento agora. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Livra da morte, da espada e do perigo. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a todos um dia de bênção. Realiza o desejo do coração de cada um dos teus filhos. Que esta palavra não caia à beira do caminho, mas que caia na terra fértil, que caia no coração dessa pessoa. Que ninguém se engane, ninguém se iluda com o mundo, com as pessoas, mas que elas possam carregar a benignidade e a fidelidade no seu coração. E acharás boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Abençoe, meu Pai, essa família que ouve essa palavra. Assim eu entrego todos nas tuas mãos. Tu és o Deus da providência e já providenciou uma bênção, um milagre na vida de todos aqueles que crêem na tua palavra. Por amor do teu nome, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é de Colorado, eu espero você hoje, às 19h30, Avenida Humaitá, 3750. Às 19h30 eu aguardo vocês. Fiquem todos na paz e um ótimo dia.